Pedro Anderson, a casa é sua. Olá. Bem-vindo à Fama. Propusemos falar, e o nosso convite vai no sentido de falar sobre este livro, que está à disposição das pessoas, mas que é dirigido principalmente a jovens. E é dirigido sobre os assuntos financeiros, basicamente. Pedro, uma cara subejamente conhecida da televisão, muito nesta base dos assuntos financeiros, mas a minha curiosidade, gostava de perguntar primeiro, Covilhã, Rádio da Covilhã, se não estou em erro, RCC. O curso na Universidade da Beira, ou coisa da Beira assim, sim. Jornalismo puro e duro. Como é que aparece o interesse por este assunto financeiro? Olá, muito obrigado pelo convite. Aparece por necessidade, não foi por escolha nem por prazer. O meu sonho era ser jornalista e um dia, quando fosse muito velhinho e muito profissional, terminar a minha carreira na TSF, na Rádio TSF. Era o meu sonho, a rádio, e especificamente a TSF. Então, o meu objetivo era, comecei na Rádio Clube da Covilhã, e depois a minha decisão foi tirar um curso de Comunicação Social. Eu vivia na Covilhã, perto da Covilhã, tirei o curso e depois pedi estágios em todo o lado e a única que me respondeu, adivinha? A TSF. Cheguei à TSF, fiz os 3 meses de estágio, gostaram do meu trabalho e fiquei logo nos quadros. E então, aos 23 anos, eu ganhava 700 euros. Era uma brutalidade para um jovenzinho nessa altura. Equivalia para aí a 3 salários mínimos nacionais. 140 contos, para quem se lembra dos contos. Então, um jovenzinho a ganhar muito bem para a altura, agora, como já sabes, é muito pouco. A minha mulher também ganhava bastante bem, cerca de 2.000 euros por mês. E perguntas-me tu, ok, então desse tempo todo, quanto é que tu guardaste? Zero. E eu achava que era um gênio das finanças, uma espécie de prémio Nobel da economia. Porquê? Porque quando nós não devemos nada a ninguém e temos dinheiro para pagar as contas e ainda viver um bocadinho bem, tu achas que está tudo normal. E que estás a fazer tudo bem. E, portanto, nessa altura eu já tinha saído da TSF, fui convidado para jornalista fundador da SIC Notícias em 2000. O meu salário também ainda melhorou. E, portanto, repara, parecia que estava tudo a correr bem. Até que chega o ano de 2008, a Euribor, de repente, dispara para o dobro, para 5%. E a minha prestação da casa, de repente, sobe de 400 euros para 800. E eu não estava preparado para isso. E daqui a 3 meses, eu não tinha dinheiro para pagar a prestação ao banco. Agora põe-te no meu lugar. Um jornalista da SIC e uma professora numa escola pública não têm dinheiro para pagar a casa. O que é que se passa aqui? Entramos em pânico. Nunca tive nenhuma literacia financeira. Os meus pais nunca me ensinaram a lidar com o dinheiro. A escola também não nos ensina. O Estado também não nos ensina. Portanto, eu estava nas minhas mãos. Fui ao banco, pedi ajuda, deram-me 2 anos de carência e respirei de alívio. O que é que aconteceu na minha vida nessa altura, por ter batido com a cabeça na parede? Sentei-me. Eu e a minha mulher sentámos-nos à mesa e começámos a perguntar-nos a nós próprios, mas para onde é que vai o nosso dinheiro? E foi só aí que nos caiu a ficha. Nós não sabíamos gerir o nosso dinheiro. Comecei a renegociar tudo. Comecei a ligar, por exemplo, para as telecomunicações, como agora. Olha, aqui a concorrência faz mais barato. Como é que é? Vocês baixam ou vão-me embora? Nós baixamos. Então, mas é só isto, é só telefonar e eles baixam. Seguros do carro, seguro de vida, eletricidade, gás, tudo, eu consegui baixar. Só nesse ano eu reduzi as minhas despesas anuais em 3.000 euros. E eu pensei assim, então mas eu andei a desperdiçar este dinheiro todo ao longo destes quase 15 anos. Foi aí que nasceu o Contas Poupança e o Pedro Anderson, que agora as pessoas conhecem a falar de finanças pessoais e tal. Porquê? Porque eu vi-me nesta obrigação de, espera lá, se isto é bom para mim, deve haver outras pessoas que também não sabem. Sugeri lá na SIC fazer uma rúbrica que eu achava que ia durar 6 meses
E, bom, ok, uma reportagem sobre seguros, sobre eletricidade, sobre telecomunicações e depois acaba. Não acabou. E agora já estou quase há 15 anos a fazer isto. É verdade. Portanto, para É como verdade, às é vezes a verdade. nossa vida muda, às vezes as coisas más podem ser o princípio de coisas muito boas. No meu caso foi e espero partilhar isto também com outros. E especificamente, porque há outros livros antes deste, especificamente para direcionado a jovens, é este. É, exato. Uma das coisas que também me fez fazer o convite, nós temos aqui o contacto muito próximo às vezes com jovens que andam a ver como é que é a possibilidade de comprarem a primeira casa. Desde os 25 anos, 28, 30, 32, 33, pronto. É a faixa etária que aparece muito menos dos 25, muito mais para os 30, mas é a faixa etária que, Tem a ver com começa a pensar... os poucos rendimentos que os nossos jovens têm, porque o normal seria saírem de casa dos pais o mais depressa possível e começarem a sua vida independente, como acontece nos países no norte da Europa. Exatamente. Em Portugal, aos 35 anos, às vezes ainda estão em casa Ora dos pais, bem. não por gosto, mas porque não têm hipótese de comprar uma casa. Não é? Mas, e esse feedback que tenho, quando olho aqui para determinados tópicos que estão presentes no livro, digo assim, epá, mas eles não atendem. Nunca tive uma conversa com ninguém que entendessem o assunto dessa forma. Porque a experiência, a tua experiência, nessa altura dessa crise, em 2000, a partir de 2008, é uma situação já com casa comprada, adulta, com todas as despesas inerentes a uma casa, por aí fora. Agora, o que me dizem é assim, há aqui um tópico que é encarar o dinheiro de forma profissional, aprender a fazer um orçamento mensal. Se eu falar com a generalidade dos jovens com esta idade, dizem assim, não, mas isso agora é cedo, porque é que eu vou fazer isso? Olhar para o dinheiro de uma forma profissional, nem percebo nada disso. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, quando trabalhamos numa empresa, seja ela qual for, se essa empresa não der lucro, o nosso trabalho está em risco. O nosso emprego e a nossa fonte de rendimento. Uma empresa tem de ter receitas, tem de ter despesas e as receitas têm de ser superiores às despesas. Isto é tão simples que até é quase uma vergonha dizê-lo. Mas alguém tem de o dizer. Portanto, a minha empresa tem de dar lucro. Eu tenho de ver a minha família como uma empresa. Eu sou o Anderson e Filhos Limitada. Tu és o Pereira e S.A. Não é? Tu tens de dar lucro. Se não deres lucro, és uma família em falência. Ou agora ou no futuro. Quando eu digo que as pessoas têm de ver o dinheiro de uma forma profissional, é isso. Eu tenho de saber quais são as minhas receitas, quais são as minhas despesas e o valor que me sobra todos os meses é que é o meu verdadeiro salário. Porque tudo o resto eu trabalho para pagar a outros. Para pagar ao banco, para pagar às seguradoras, à EDP ou outra empresa qualquer, aos combustíveis, tudo. E depois sobra-me para eu comer, que também tenho de pagar a outros, não é? A menos que eu tenha a minha horta e viva só da horta. Mas, neste caso, no exemplo que estamos aqui a retirar, jovens, normalmente essa coisa está resolvida. Quer dizer, comem em casa dos pais, não é? Estão em casa dos pais, portanto, alimentação não gastam nada. Se calhar usam dinheiro para pôr gasolina no carro, que entretanto também não tinham comprado, eventualmente. Ou podem ter comprado e ter ali uma mensalidade de Zeca. Mas quer dizer, essas despesas todas de eletricidade, por aí fora... É tudo de graça, por isso é que é não tudo tem de graça. consciência do dinheiro. Então como é que olham para... Então, é tão simples quanto isto. Eu chamo aos jovens os milionários do tempo. Porque eles têm todo o tempo do mundo pela frente, não é? Nós já temos muito menos, ou seja, nós não conseguimos comprar tempo. Se eles não aproveitarem esse tempo em que estão em casa dos pais para juntar, poupar e investir para multiplicar esse dinheiro, vai chegar à altura em que vão precisar do dinheiro, por exemplo, para dar como entrada para uma casa e não vão ter. E aí vão queixar-se, pois, não tenho dinheiro para dar como entrada para uma casa. Porquê? Porque se calhar fiz um crédito automóvel para comprar um carro novo a 8 ou 10 anos, em que vou ter de pagar 300 euros por mês ou 400 euros por mês. Mas porquê? Porque pode, não tem problema nenhum. Só que esses 400 euros investidos, daqui a 5 anos, num produto, por exemplo, que dê 8%, se calhar já tem os 30 mil euros
para dar como entrada para uma casa. São escolhas que nós fazemos. Eu posso viajar todos os meses, ir a uma capital europeia uma vez por mês? Posso, eu tenho dinheiro, porque me sobra, estou em casa dos meus pais. Se eu ganhar 1.000 euros, são 1.000 euros líquidos de lucro, vendo-me como uma empresa. Mas o que é que eu estou a fazer? Tenho um plano de investimentos? Estou a pensar que daqui a 5 anos eu quero comprar uma casa? Eu posso comprar um carro, certo, mas, por exemplo, a pronto e em segunda mão. Ou posso comprar um novo e ficar endividado 8 anos. Portanto, são essas escolhas simples que não há uma opção certa e uma opção errada. O livro não tem nenhuma visão moralista de é isto que tu tens de fazer. Não. Se tu fizeres isto, os resultados vão ser provavelmente estes. Se tu optares por outra opção, os resultados vão ser diferentes. E depois há sempre aquela opção intermédia, que é porque é que não fazes meio-meio? Não te estou a dizer para não viveres, vive, mas tendo a consciência de que para já, quanto mais cedo começares a preparar a tua reforma, portanto, se estás em casa dos pais e tens rendimento, a primeira coisa que deves fazer é um PPR. Ou investir em ETFs ou em qualquer outro produto em que possas aproveitar o facto de seres o tal milionário. Já estamos a falar aí numa linguagem que pouca gente percebe. Certo. Portanto, um PPR, um plano de poupança reforma, sim. Que eu pensava, eu lembro-me de ter pensado nisso aos meus 23 anos. E isso é pós-velhos. Não, mas é o que toda a gente pensa. A vida. Eu, quando tiver 50 anos, penso nisso, não é? E depois... Nada mais errado. Nada mais errado. Ou seja, os pais que estiverem a ouvir este podcast, assim que um filho nasce, é fazer logo um investimento para os filhos. E nunca interromper. O PPR é o produto mais simples. Não é o mais rentável, mas é o mais simples e com benefícios fiscais. O que é bom, não é? Portanto, se fizerem um PPR, já não vão mal servidos. É nessa perspectiva que eu falo sempre primeiro do PPR. Não é o melhor em termos de rentabilidade. É o melhor no sentido que é o mais simples, toda a gente pode ter e toda a gente percebe. Em Portugal. Portanto, se assim que nasce, fizer um PPR, por exemplo, com 50 euros por mês, vai chegar à idade da reforma, se for sempre 50 euros por mês, não estamos a falar de uma fortuna. Não me vais dizer que só os milionários é que podem pôr 50 euros por mês. Mal da família que não tiver 50 euros por mês para preparar o futuro, tem de ser uma despesa como pagar a água e a luz. Preparar a nossa reforma, porque a nossa reforma, a partir de 2050, vai ser menos de metade do último salário. Não nos enganemos. Portanto, se eu ganhar 1.500 euros, a minha reforma vai ser de 750 euros em 2050. Já não está tão longe. Já agora, um lar custa 1.200, 1.300, 1.400 euros por mês. Portanto, serão os que ganham agora 2.000 euros por mês, ou 1.500 euros por mês, ou seja lá o que for, se não fizerem nada, vão ser os futuros pobres. Que nós agora olhamos para a sociedade portuguesa e vemos os velhinhos com aquelas reformas de 300 euros, 400 euros e achamos, que vergonha e tal, isto não pode ser. Se não fizerem nada, vão ser essas pessoas, mas daqui a 20 anos ou 30 anos. Em que a geração seguinte vai olhar para nós com essa perspectiva e coitadinhos, tem uma reforma de 700 euros, como é que eles vivem com este dinheiro e vão ter apoios sociais. Portanto, eu não quero ser um fardo para os meus filhos. E por isso é que eu já estou a fazer um PPR para mim, para o meu filho mais novo desde os 8 anos e para o meu filho mais velho, são os que estão na capa, desde os 14, desde os 16 anos. Portanto, eu já estou a prepará-los todos os meses, religiosamente, sem 50 euros cada um, para o PPR deles. Mas mesmo que seja complicado para uma família com os recursos mais limitados, se não puser 50 e se puser 20, é melhor do que não pôr nada. É melhor do que não pôr nada, como é óbvio. Falando com um jovem sobre esta parte porque da conversa... Porque podendo aumentar, aumenta porque percebe o que é que está a fazer. Claro, e porquê. claro. E depois, ao longo do tempo, pode alterar essa contribuição mensal. Agora, estando a falar com um jovem, chegamos a esta parte da conversa e o jovem diz PPR, pois, isso jogava que era mais para os velhos, ok? Mas outros produtos financeiros, mas eu não percebo nada disso. Eu não sei nada disso, como é que eu faço? Então, vai ler o livro, mas pronto. Porque ninguém nos ensina. Se houvesse... Eu sonho com Há coisas que são... São básicas, são simples. Não, eu ia dizer outra coisa. Há coisas que se percebe que podem ser relativamente perigosas. Não são
garantidas, não é? Claro, muito bem. No livro fala de, por exemplo, que eu li alguns, criptomoeda. Isso é uma coisa que É arriscadíssimo. é arriscadíssimo. Portanto, isso é um produto que não é de conhecer, mas não é de arriscar por aí porque... Por que não? A questão é esta. Eu estou-te a dizer que criptomoedas é um produto arriscadíssimo. E tu perguntas, mas tens criptomoedas? Tenho. Porquê? Porque eu sei, portanto, eu tenho uma pequenina parte dos meus investimentos em produtos, neste caso em criptomoedas, mas tenho parte do meu investimento em PPRs, em fundos de investimento, em ETFs e também em criptomoedas. Mas tenho, se calhar, 5% ou 10% do dinheiro que eu tenho disponível para investir. Porque já me aconteceu no passado, com esses 5 ou 10% do meu dinheiro que eu estou disposto a perder, ou seja, eu costumo dar este exemplo, tens 100 euros ou 200 euros, ok, imagina que pões na tua cabeça, ok, eu bati com o carro, parti o para-choques, tenho de substituir o para-choques, custa 200 euros, ok. Isso muda a minha vida? Vou ficar falido para o resto da minha vida? Não. É chato? É. Ok. Então, vou experimentar para ver se é um produto com o qual eu me sinto confortável e que eu compreendo. O que é que aconteceu? Com uma pequena parte em criptomoedas, podia não ter acontecido, mas o que aconteceu foi que eu, em 1 ano e meio, ganhei mais com esse pequeno valor do que com todas as outras minhas poupanças que eu tinha em capital garantido. E eu pensei assim, espera lá, então, se eu arriscar um bocadinho, não prejudicando o meu presente nem o meu futuro, se calhar de vez em quando eu consigo saltar de graus no meu património simplesmente porque decidi arriscar um pouco. Mas lá está, com conhecimento, há tanta burla na internet com criptomoedas que tu não imaginas, não é? Portanto, não, mas é por isso que eu estou a falar. Por isso é que eu explico onde, como escolher a corretora, como saber se é supervisionada por alguma autoridade ou não, conhecer como é que funciona, saber que aquilo tanto pode subir 100 como pode estar no dia a seguir a perder 70, 80 ou 90. Se eu souber o que é aquilo, eu consigo gerir o risco. O facto de um produto ter risco, vamos lá ver, até uma casa tem risco. Eu compro uma casa, chego lá e afinal a canalização está toda podre. Foi um risco que eu assumi quando a comprei. Então, e agora o que é que eu faço? Vou devolver a casa? Não, vou ter ali um prejuízo ou pelo menos uma despesa que eu não estava prevista. É contar, sim. Portanto, repara, pode vir um terremoto e a casa cair. Então quer dizer que a casa... Não devo comprar uma casa porque tem um risco? Não, há coisas em que eu tenho de arriscar. Eu costumo dar o exemplo. Ok, eu, quando pego no carro e vou para a estrada, eu corro o risco de ter um acidente. Então quer dizer que eu não vou conduzir? Vou conduzir, mas sei o código, tenho a carta, estou autorizado, sei que se passar o limite de velocidade ou se beber álcool, estou a aumentar o risco de ter um acidente ou de ser prejudicado por isso, ou pagar por isso. Mas lá está, eu conduzo naturalmente. Se eu conduzir na estrada, na minha faixa, dentro das regras de segurança, com todas as condições, eu estou a minimizar o risco. Nos investimentos é exatamente a mesma coisa. Por isso é que eu digo, para começar o PPR, depois do PPR, um ETF que já é um produto relacionado com as bolsas, mas que os bancos também têm, os bancos normais, ou as corretoras, que são entidades que as pessoas não conhecem, que acham que é só para os ricos. Não. Qualquer pessoa, uma dona de casa, um jardineiro, um mecânico, um jornalista, um professor, um intermediário de crédito, um vendedor, um agente imobiliário, instala a aplicação numa corretora online, são entidades perfeitamente legais, e pode começar a investir 20 euros por mês, 25 euros por mês. Mas é preciso compreender o que está a fazer. Claro, por isso é que eu escrevi este livro. E aqui neste livro pode encontrar isso. E tudo, com o beabá, que eu costumo dizer que é só juntar água, mexer e levar ao forno. E quer dizer, pelo menos eu escrevi com essa intenção. O que aí está nesse livro para jovens. O outro livro, que se chama Ganhar Dinheiro, que é do ano passado, é para adultos que têm fontes de rendimento e despesas
de adulto, que tem o crédito à habitação, que estão a pagar o carro, que têm de pagar as despesas normais da casa, que têm filhos, não é? E, portanto, é mais difícil de gerir. Os dois juntos ensinam-te tudo aquilo que a escola não ensina. Ótimo. E, portanto, eu escrevi com essa intenção. O feedback que eu tenho das pessoas, felizmente, podia ser o contrário, é que este livro mudou uma parte importante da minha vida, já perdi o medo, já sei como é que devo fazer, ou então até me dizem, olha, não vou fazer porque o meu perfil é super conservador, ultra conservador, não tenho coragem, mas já percebi que há um caminho, porque as pessoas metem medo a elas próprias e umas às outras, que é, tem risco, podes perder tudo. Não, pode andar para cima e para baixo, é como o valor Sim, de uma há produtos casa. que não têm risco, não é? Pronto, e não tem problema nenhum. Se tens medo de investir em produtos sem capital garantido, certificados de aforro, depósitos a prazo. E vem daí algum mal ao mundo? Não. Sabes que vais ganhar aquilo todos os anos e será certinho e depois pagas os impostos e será aquilo e tal. No outro, não tens certeza nenhuma, mas se olhares para os últimos 80 anos, vais ver que se calhar podias ter ganho 10% ao ano. Isso falou-se agora mesmo, relativamente... E não estou a inventar estes 10% ao ano. Os ETFs, por exemplo, que são um produto relacionado com a Bolsa, têm crescido em média 10% ao ano ao longo dos últimos 60, 80 anos. O que é que acontece? É que não é todos os anos. Claro. Há anos em que esteve a perder 30%, anos em que esteve a ganhar 40%, anos em que esteve a perder 15% e anos em que esteve a ganhar 28%. Na média dá isto. Qual é o truque? Que não é truque nenhum, é literacia financeira, é conhecimento. Quando as coisas desvalorizam, das duas uma, ou ficamos quietinhos, viramos a cara para o lado e fazemos de conta que não está a acontecer nada, ou pões mais. Porquê é que pões mais? Porque estás a comprar em saldos, estás a comprar o mesmo produto, mas mais barato. Mais barato, claro. E, portanto, assim que voltar ao zero, não é? Aonde estava antes, já ganhaste aqueles 15% que esteve negativo. E a partir daí começa a contar mais 1, mais 2, mais 3, mas a partir do menos 15. Pronto. Percebendo isto, sobretudo os mais jovens, é mais fácil começarem a investir e a prepararem o seu futuro. Não é para ficarem milionários, para terem uma vida equilibrada. Faz parte de preparar o futuro, e falaste mesmo agora disso, que a compra de uma casa, para além da necessidade que é, também é um investimento. O imobiliário é o investimento mais rentável historicamente. É um facto. É um facto. Portanto, a compra e venda e arrendamento de imobiliário é mais rentável do que as bolsas. A seguir às bolsas portanto, a primeira é o imobiliário e a seguir são as bolsas. Porquê é que o imobiliário, então, porquê é que toda a gente não investe no imobiliário? Porque é um produto extremamente caro. Nem toda a gente tem dinheiro para comprar uma segunda casa para depois vender a seguir, ou remodelar e vender a seguir, ou arrendar. Agora imagina... Mas mesmo que seja uma casa para uso da família, o primeiro uso... Isso eu acho que é um bem de primeira necessidade. Podes encarar como investimento na medida em que, se chegares a uma certa altura da tua vida, em que, por exemplo, tenhas de vender a casa para teres dinheiro, ou que valoriza ao longo do tempo para vender, para mudar para outra maior, ela valoriza. Historicamente valoriza. É difícil uma casa não valorizar. Não é? Sim, historicamente valoriza sempre. A não ser que seja um péssimo Numas negócio, alturas mais, outras menos. Ou tudo tenha corrido mal. Sim. Mas lá está, não, face aos nossos fracos rendimentos familiares, em média, dos portugueses, é difícil para já comprar a casa dos nossos sonhos. Depois há um erro que muitos jovens cometem, que é comprar logo uma casa acima das suas possibilidades, ficam logo com a corda na garganta para os próximos 40 anos. E, portanto, é normal, se eu comprar uma casa de 400 mil euros e ficar a pagar esse crédito com juros altos, fazendo um mau negócio, é óbvio que depois, durante os próximos 30 ou 40 anos, não me sobra dinheiro para viver. Mas, ainda antes, pelo que estamos a conversar, ainda antes de partir para uma compra de uma casa que é um bem de primeira necessidade e também, ao mesmo tempo, é um bem que vai ficar a valorizar, não é? Durante 10 anos, 20 anos, o tempo que for necessário, ou para vender ou para mudar para uma casa maior, por causa da família, pode-se preparar
antecipadamente com este tipo de gestão de dinheiro, e nós sabemos que os jovens, no início da sua vida profissional, que não foi como Não, eu tu, assinei que de tem cruz. logo aquele ordenado que é bestial, não é? Sim, Tem muitas vezes andam ali em estágio e ganham metade do ordenado mínimo, por exemplo, e portanto isso é difícil, mas têm a facilidade de estar em casa dos pais e não precisar de dinheiro para pagar contas. Esses jovens não sabem a sorte que têm porque, estando em casa dos pais com um salário baixo, mesmo assim sobra-lhes mais dinheiro do que a uma família onde os dois ganham bem, mas têm de pagar a casa, se calhar a escola dos filhos, 2 carros, 2 seguros, 2 vezes o combustível, mais a alimentação toda da família. Portanto, quem me dera a mim ter 700 euros de lucro todos os meses. Lucro naquele sentido que sobra depois todas as despesas. Eu se investisse... Podem começar logo a preparar... Claro, é logo! Portanto, não desperdicem o pequeno salário que têm. Eu vou contar-te uma pequena história real que aconteceu comigo. Eu estava a editar uma reportagem do Contas Poupança na SIC, com um editor de imagem, um jovenzinho que estava lá a estagiar e que já estava... Portanto, terminou o estágio, ficou lá como freelancer e estava a editar a reportagem com ele e em conversa ele disse: Pedro, eu tenho algum dinheiro numa conta à ordem que tenho andado a poupar ao longo deste tempo, mas não sei o que fazer com este dinheiro. Isto é uma situação muito comum, atenção. Há adultos com uma carreira profissional que têm dezenas de milhares de euros à ordem. É um crime. É um crime para eles próprios. Agora não consigo compreender. Eu, na altura, compreendia porque se calhar fazia o mesmo. Se eu tivesse. Claro, Mas nós fomos ensinados pela sociedade a acumular, ter o pé de meia, grão a grão, enche a linha ao papo. No poupar é que está o ganho. Enfim, mais vale um pássaro na mão do que 2 a voar. Portanto, essa é a cultura em que nós nascemos. Agora temos de abrir um bocadinho as janelas da nossa mente, da nossa casa financeira e perceber, espera aí, cá fora há mais coisas lá fora, não é? Pronto, mas isto para te dizer o quê? Eu perguntei, tá bem, eu posso dar-te uma dica, diz-me só, assim, mais ou menos quanto é que tu tens. E ele disse-me o valor. E eu fiz de conta que achei normal. Porquê? Porque o valor que ele me deu era mais do que aquilo que eu tinha. Portanto, aquele jovenzinho tinha mais dinheiro na conta à ordem, estando em casa dos pais, sendo estagiário primeiro e agora trabalhando como freelancer alguns dias por mês, tinha mais dinheiro do que eu. Portanto, fiz de conta que eu achei perfeitamente normal, não sei o quê, pronto, ok, então vais pegar o teu dinheiro e vais fazer isto, tens estas opções, depois agora depende do teu perfil, se calhar podes pôr 30% aqui, 20% ali, mais 10% aqui, podes arriscar 5% além. Pronto, dei-lhe umas dicas, depois ele fez aquilo que entendeu. Mas isto para te dizer que os jovens às vezes acham que são uns pobrezinhos porque ganham muito pouco, e é verdade. No entanto, proporcionalmente ao resto da sociedade portuguesa, se calhar, até começarem a ter despesas, são os mais ricos da sociedade em Portugal. É um contrassenso, mas eu estou convencido que em algumas situações isto é uma realidade. Nesse sentido das observações, o que é que tu responderias a um jovem que, por exemplo, tinha um produto para aplicar 500 euros e que ao fim de 3 meses com aqueles 500 euros ia ganhar 4 euros? Aplicas aqui, isto daqui a 3 meses tens aqui 4 euros e qualquer coisa. Sim. Ele diz, 4 euros e qualquer coisa. Isso não vale a pena. Pois, mas isso é a realidade. Mas o que é que respondes a uma postura deste género? Então tens de investir em produtos que rendam mais. Porque isso é uma miséria, quer dizer, isso nem compensa a inflação, não é? Portanto, isso é o que rendem os produtos quer dizer, nem 4 euros se calhar. Pois, certificados da Ford, depósitos a prazo, a render 1%. Se a inflação está superior a 2%, qualquer coisa que renda menos do que 2% líquidos, porque aos 2% ou 2,5% tens de retirar depois 28% para o Estado, não é? Das mais-valias. Portanto, tudo o que renda menos do que 2% líquidos, estás a perder dinheiro. Não, os certificados da Fogo neste momento estão mais altos. Só compensa a inflação. Não estás a ganhar dinheiro. Aparece-te lá mais dinheiro. Sim.
mas não estás a ganhar dinheiro, porque a inflação, porque Há quem aquele subscrever dinheiro, agora, sim. aquele dinheiro que tu vais depois levantar daqui a 5 ou 10 anos, em que vais ter lá mais 1000 euros do que aquilo que lá tinhas, com esses 1000 euros já só vais comprar metade das coisas que comprarias agora. Portanto, tem de sempre crescer mais do que a inflação. O meu objetivo, desde que percebi como é que isto funciona, é, em média, todos os anos, no conjunto de todos os meus investimentos, eu tenho de ter um crescimento de 7%. Esse é o meu objetivo anual. Tal como uma empresa tem objetivos de vendas, quer dizer, eu este ano quero aumentar ou quero ter um lucro pelo menos de X. E depois consegues medir ao longo dos meses se estás a atingir os teus objetivos ou não. É assim que funciona numa empresa? Acho eu. Não tenho... Agora tenho uma empresa, tive de montar uma empresa, mas não é uma empresa com funcionários, com as despesas todas normais. Lá está, eu consigo saber se estou a atingir os meus objetivos ou não. Portanto, eu defini, todos os anos, o meu património tem de crescer 7%. Com investimentos, uns absolutamente seguros, que é o que eu chamo de fundo de emergência, que é um conceito que devia ser ensinado nas escolas, que é, eu tenho de ter entre 6 meses a 12 meses de todas as minhas despesas. Se eu ficar desempregado e não trabalhar durante um ano, eu consigo manter o meu nível de vida sem ter de pedir apoios ao Estado, sem ter de pedir créditos pessoais, sem ter de pedir à minha família e aos meus amigos. Portanto, é a minha rede de segurança. Um ano já dá para eu, pelo menos, não tomar decisões precipitadas. Face aos rendimentos em Portugal, eu diria que é no mínimo 5.000 euros a 10.000 euros. Esse dinheiro tem de estar seguro em certificados de aforro, ou à ordem, ou depósitos a prazo, tem de estar mobilizáveis muito rapidamente. Ou seja, eu preciso amanhã, eu vou lá e tenho lá o dinheiro. Okay. E não desvaloriza. Porque se eu invisto tudo o que tenho, para além incluindo o fundo de emergência, imagina, por exemplo, que agora o Putin lança uma bomba nuclear ou qualquer coisa, ou há uma invasão, um ataque, e as bolsas vão todas ao fundo. Ou aparece uma outra pandemia, ou um banco importante vai à falência, qualquer coisa do género, que já vimos. Temos esses exemplos. Vou utilizar exemplos que aconteceram, exatamente, ainda estão na nossa memória. Tudo isso vai voltar a acontecer, ou esses ou outros. É assim a história da humanidade. Portanto, as bolsas, que agora estão em alta, em máximos históricos, daqui a algum tempo, pode ser meses ou anos, vão afundar. E, portanto, pode acontecer nessa altura eu precisar do dinheiro e as bolsas estarem nesse poço. Se eu retirar de lá o dinheiro nessa altura, eu vou perder dinheiro. Claro. Portanto, se me acontecer uma tragédia familiar ou pessoal ou profissional, eu sei que não vou mexer naquele dinheiro porque vou primeiro a este valor. Não é para telemóveis, não é para férias, não é para gadgets, não é para jantar fora, não é para comprar um carro, é só para emergências. E esse fundo de emergência é para manter sagrado até ao último dia da nossa vida. Estes conceitos básicos, que agora em 15, 20 minutos, meia hora, estamos agora aqui a falar, basta isto ser dito numa aula a todos os alunos em Portugal, de uma forma universal, nas escolas públicas e privadas, a todos, para mudar a mentalidade. Sim, claro que sim. Perceber, pois é, tens razão. Ok, quando eu ganhar dinheiro vou lembrar-me disto. Só que ninguém diz uma palavra. E isto, eu sinto que já está a mudar alguma coisa. Os políticos já começam a falar em levar a literacia financeira para as escolas e, na minha opinião, tem de acontecer o mesmo que aconteceu com a reciclagem. No início dos anos 2000, os miúdos vinham da escola e diziam aos pais: então o vidro não é aí, temos de pôr isso separar e depois é no vidrão. Porque e não sei tinham mais formação que mas eu sempre pus tudo junto. Claro. Pai, mas não é assim, estamos a estragar o planeta. Pronto, portanto, no dia em que os pais chegarem a casa e perguntarem: pai, eu tenho um PPR. Não, filho, o PPR, tu tens uma criança. Mas na escola explicaram-me que é assim, assim, assim. Para preparar o meu futuro, senão depois eu não vou ter uma reforma. E tu já tens um PPR, pai? Não, filho, mas olha, pai, devias ter. Portanto,
Quando isso acontecer, o meu trabalho deixará de ser necessário, ou pelo menos tão necessário. O meu, atenção, não sou a única pessoa a falar de literacia financeira em Portugal. Já há mais de 10 pessoas, 20 pessoas que começam a fazer este trabalho importantíssimo através das redes sociais, de workshops em empresas, de ir a câmaras municipais, de ir a escolas, escrevendo livros. Portanto, isto está a entrar na moda. E isso é bom. É bom. É bom para atingir estes objetivos. Ainda estamos muito longe? Estamos. Mas estamos a fazer o nosso caminho. Vamos com décadas de atraso, mas se ontem era o melhor dia para começar e não começámos, comecemos hoje. Para terminarmos a conversa, e uma vez que estamos numa empresa que está no setor imobiliário, qual era o conselho, vamos dizer assim, que darias a um jovem que fez as suas poupanças, tem ali 27, 28, 30 anos, 30 e poucos anos, e vai, pronto, tenho aqui a capital, vou investir numa casa, mas ao mesmo tempo essa casa é um bem que eu vou necessitar dele durante os próximos anos. O que é que, na tua opinião, tem que ter mais atenção? É com o contrato? É com o que contratam com o banco? É pedirem ajuda a ter uma pessoa que sabe filtrar determinadas coisas para não deixar fazer nenhum tipo de asneira, lá está, para depois, no futuro, não ter despesas que não estava a contar. O que é que seria o conselho? É tudo junto, ou seja, não é uma dica que vai resolver o problema. É como um bocadinho a nutrição, quer dizer, queres perder peso, o que é que tens de fazer? Não é só deixar de comer porcarias, né? E bolos e açúcar, não sei o quê, não, tens de escolher bem aquilo que consomes, tens de praticar exercício físico, saber fazer o exercício físico, escolher aquilo que é melhor para ti. Pronto. Então, começando pelo princípio, tens de poupar e juntar dinheiro para dar como entrada, ou agora com este apoio do Estado, em que há a possibilidade até aos 35 anos de ter o máximo de 100%, não é? Do financiamento do banco, mas isso não quer dizer que seja bom, porque aquilo que já verifiquei é que se tu pedires 100%, estás a aumentar a tua mensalidade, a tua prestação do crédito de habitação para os próximos 40 anos, não é? Portanto, vais pagar mais 100 euros por mês, ou mais, porque pediste os 100% e não os 90%. Portanto, mesmo tendo acesso aos 100%, se calhar dar como entrada, ou seja, pedir o mínimo possível para a casa é uma decisão inteligente, porque vai pedir menos dinheiro, vai pagar menos. Depois, outra dica é, obviamente, tentar encontrar um bom negócio logo desde o princípio. Não comprar uma casa. Se eu ainda não tenho filhos, porque é que eu vou comprar um T3? Não é? A menos que eu precise. Não endividar-me mais do que aquilo que eu preciso. Tenho de saber aquilo que eu quero e aquilo que me faz falta nesta altura. Depois, conseguir um bom negócio, não ir apenas por, se a casa é bonita ou não, mas vê-la como um investimento. Ou seja, se eu a quiser vender, tem uma boa localização, é uma casa que precisa de muitas obras, se eu precisar desfazer-me dela numa urgência ou sem ser uma urgência, vou conseguir vendê-la bem. Há uma série de critérios. Aconselhar-se com pessoas que sabem, obviamente, ou eu sei e faço sozinho, ou procuro quem saiba. Portanto, isso é em qualquer coisa na nossa vida. Quer nos investimentos, quer no imobiliário, quer na mecânica do automóvel. Portanto, Mas se quando não chegam sei, à altura, falar com quem sabe. quando chegam à altura de fazer um crédito, ou Aí- têm alguém ao pé que sabe explicar, Aí têm os intermediários de crédito, por exemplo, que são pessoas que dominam certificadas pelo Banco de o Portugal. mercado, obviamente, que não cobram nada por esse serviço, portanto, melhor ainda. Eu devo fazer a minha própria pesquisa e perceber o que é que eu consigo sozinho. E depois vou comparar com essas empresas que são intermediários de crédito para ver se conseguem melhor. E tem que saber minimamente se a taxa é indexada, se é fixa. Depois, quando nós começamos a expor esse tipo de decisão, ao fim e ao cabo, não somos também não somos as pessoas totalmente indicadas para referenciar. Agora,
Nós sabemos que há diferença entre uma taxa fixa e uma taxa indexada, dependendo do tempo, e não é vergonha nenhuma, num desses intermediários de crédito, dizer, explique-me lá isto tintim por tintim, Claro, porque isso vai ter influência no contrato que forem fazer. É o não é? maior contrato que nós fazemos na vida, comprar uma casa. Portanto, convém fazer tudo bem desde o princípio. As 2 primeiras casas que eu tive foram feitas de olhos tapados. É como se tivesse uma venda, deram-me um papelinho, o Sr. Pedro, assine lá aqui. Eu assinei de cruz, não percebi nada do que ali estava, só perguntava, mas isto é uma boa opção? É, sim senhora, então pronto, vamos embora. Portanto, e mesmo a minha terceira casa, quando eu tive este problema, em 2008, também foi um bocadinho assim, foi assinar de cruz. Se eu agora, com o conhecimento que já tenho, fizesse um novo contrato à habitação, já seria completamente diferente. É aqui que entra o conhecimento. Quando eu sei o que quero, como é que as coisas funcionam, o que é melhor para mim, sei fazer as contas. Por isso é que no livro tens um capítulo só sobre ensinar os jovens o que é que têm de saber assim que pensam em comprar uma casa. Não é quando já têm de assinar, ou assina agora, ou já está ali o Sr. Manel, que eu tenho ali um outro casal que também está interessado. Portanto, assina, então vou assinar Tem que já. estar preparados depois, antes. mas vá ao banco a correr para saber se tem crédito, porque senão ali aquele casal fica-lhe com a casa. Eu vai ao crédito, dá-me o crédito, dá-me sim senhor. Quanto é que é a prestação? Consigo, ok, com esforço e tal. Ok, onde é que eu assino? Pronto, depois chega ali, pronto, já assino o CPCV Pois, e está isso feito. não é... Portanto, isto não pode ser assim. Não pode. Não pode ser assim. Portanto, é estudar antes, como se estudassem para um teste, não é? Na escola ou na universidade, ou para entrar numa profissão e têm de fazer aqueles exames. Portanto, estudar. Chega à altura em que tem de decidir. Já vai com os critérios que são fundamentais para fazer a melhor escolha. Porque se fizer um crédito à habitação mal desde o princípio, aplica-se aquele provérbio que o que nasce torto tarda ou nunca se endireita, não é? Portanto, vamos começar da melhor maneira possível. Puxando a brasa aqui à nossa sardinha, como se costuma dizer, a esse nível costumamos muito, nós sabemos muito de documentação dos imóveis, se é uma boa escolha para o que precisa, para as necessidades e tal, mas costumamos direcionar sempre para um gabinete de análise de crédito, porque são as pessoas indicadas para, em caso de dúvida, ou deveriam ser, em caso de dúvida, poderem esclarecer. Foi um grande prazer estarmos aqui com o Pedro. Igualmente. Pode ser que aqui um dia haja novos temas para falarmos um bocadinho e para esclarecermos. Resta-me agradecer. Foi um prazer estar aqui. Obrigado. Até à próxima.